Boa madrugada. Bem-vindo a você que chegou agora nesse canal. Meu nome é Ana e hoje eu vou orar por você e pela sua família. Esse quadro chama-se Oração e Afeto e faz parte do nosso canal que está se estruturando. Quero cumprimentar você que está a caminho do trabalho ou voltando dele. Você que está nos hospitais, no Uber, no táxi, no ônibus, no avião. Você que está aguardando o voo. Você que é caminhoneiro e está na estrada. Você que está em casa ouvindo, sem conseguir dormir ou simplesmente se preparando para dormir. Você que está estudando aí, concurseiro da madrugada e que parou para fazer um lanche. Que Deus te abençoe. Sinta-se abraçado nessa noite pela misericórdia divina. Convido você a se juntar a mim, a todas as mães e pais, famílias. Vamos orar pelos nossos. Eu vou orar por você porque um dia alguém orou por mim e me salvou de muitos obstáculos, de muitas agonias que fazem parte da vida. Antes de orar por você, eu quero convidar você a fazer uma reflexão e quero muito falar ao seu coração hoje. Eu tenho recebido e-mails no nosso e-mail que está aí nas descrições dos vídeos, perguntas também. E essa semana eu recebi várias sobre 2 temas e eu vou falar do primeiro agora, que é a culpa dos pais por não poderem dar mais atenção aos filhos, o seu tempo, sua dedicação. E eu queria muito falar ao seu coração, papai e mamãe, dizer que essa culpa que você sente, carregada de significados, é preciso que você entenda que ela te faz mal, te adoece, te deixa pesado, com os dias cansados, e que você não precisa sentir essa culpa. Não precisa. Primeiro porque antes de você ser pai, de você ser mãe, você é filho de Deus. Você também é uma pessoa. Pessoas são falhas, são cheias de vulnerabilidades. E não é porque você está vestindo a sua máscara de herói de pai, herói de mãe, heroína. Essa culpa que você sente te faz adoecer. Deixa teus dias pesados, cansados, irritantes, intolerantes. Você não precisa sentir culpa. Primeiro porque antes de tudo você é uma pessoa. Antes de ser pai, de ser mãe, você é uma pessoa vulnerável como qualquer outra. Falha como qualquer outra. Antes de ser mãe, antes de ser pai, você é filho e filha de Deus. Então sinta-se acolhido pelo Senhor. Sinta-se amado, protegido, porque você também precisa de colo. A culpa não é saudável, não faz bem e você não precisa senti-la. E eu vou te dizer por quê. A nossa mente bombardeada o tempo inteiro por cobranças, por pessoas te convencendo de situações na internet, para depois te vender cursos sobre isso, como se você realmente precisasse disso. Mais um monte de coisas que vão se depositando na sua cabeça, na sua mente inconscientemente. E não se esqueça, pai, não se esqueça, mãe, de que é a mente que controla o corpo. Mas, na verdade, essas expectativas são as de um adulto, não as de uma criança. Se você puder e tiver oportunidade, leia O Pequeno Príncipe ou ouça no audiolivro, já que talvez você não tenha tempo enquanto toma banho, enquanto você come, enquanto você está limpando alguma coisa na sua casa. Coloque o audiolivro para você ler. O Pequeno Príncipe é uma obra filosófica, é uma fábula adulta e ele traz reflexões acerca dos anseios de uma pessoa adulta e também do olhar de uma criança. Mas não é uma obra infantil como a maioria das pessoas pensam, de modo algum. O Pequeno Príncipe não é um livro infantil, mas pode te ajudar a se compreender. E você precisa entender que a expectativa de uma criança não é a sua expectativa. O seu filho não espera que você seja o melhor pai do mundo, o mais incrível do mundo. Porque para ele você já é.
Ele só quer que você seja o pai dele, que você seja a mãe dele. É isso. A expectativa da criança é ser amada, é ser aplaudida pelos pais, é ser reconhecida, é não restar dúvida de o quanto você os ama. É isso que importa para eles. Não é que você vai amar um filho porque ele é médico, ou porque ele é presidente da república, ou porque ele é famoso, ou porque ele trabalha no iFood. É amá-lo por ele ser seu filho, independente disso, independente das suas expectativas. O que importa para a criança é agradar os pais, é merecer esse amor, é fazer coisas boas para que os pais sintam orgulho deles. Essa é a grande expectativa. Então ela nada tem a ver com compra de brinquedos, coisas caríssimas, preencher todas as horas das crianças com aula de futebol, futsal, balé, piano, violão. A criança precisa viver, precisa ter rotina, precisa ter intimidade com a casa, com sua cama, com seu quarto, com seu cantinho. Não é justo que nenhuma criança só volte para a casa a fim de dormir. Não precisa disso. Um dia ela vai ser adulta e ela vai viver essa rotina, porque vivemos no Brasil que precisamos trabalhar muitas horas para sobreviver. Ela não precisa disso agora. Então essa culpa você não precisa ter, você não precisa sentir. Não é necessário. Às vezes você está pensando à direita e o seu filho está muito à esquerda. E não faz sentido o seu sofrimento. Seja um pai que ama, uma mãe que ama. Se você só tem 10 minutos com seu filho, quando chegar em casa, deixe claro que esses 10 minutos são dele. São para ele. Abrace o seu filho. Dê um beijo nele, mas um beijo sincero. E se você chegar em casa e ele já estiver dormindo, não tem problema. Vá ao quarto dele, beije sua cabeça, ore sobre ela. Deixe uma cartinha do lado da cama dele, para provar que você esteve ali, que você se importou. Deixe um mimo para ele, uma caneta, um bloquinho para ele responder sua mensagem pela manhã, uma miniatura, um souvenir, uma coisinha simples, uma flor que você pegou no jardim. Deixe do lado da cama para ele saber que você passou ali. Deixe um recadinho: filho, amo você, filha, amo você. Passei aqui para ver você na madrugada. Papai chegou tarde. Não deu tempo de ver. Acordado. Mas eu estive aqui. Antes de sair, se você puder, deixe o café da manhã pronto, deixe algo para ele. Se você sai na madrugada, deixe um rastro seu. Um beijo, um carinho. Grave uma história para ele. Deixe um pendrive lá para ele ouvir. Deixe os seus passos, o seu cheiro, a sua voz. Ele vai saber que você passou ali. Ele vai saber que você colocou na mochila dele uma canetinha, uma borrachinha, um bloquinho, uma maçã para o lanche na escola. Ele vai saber. Ele ama você. E a expectativa que a criança tem é exatamente essa. Explique sempre para ele. Papai está trabalhando, papai não pôde vir, mas papai está pensando em você. Ligue para ele. Mande mensagem. Se faça presente do jeito que você puder. Mande um cartão postal, mande uma carta. Mas dê sinais de que você se importa. Dê sinais de que você escreveu um bilhete, uma cartinha, postou um postal, enviou uma foto, imprimiu, colocou lá no cantinho dele: filho, papai passou aqui para te ver. Filha, passei aqui para dizer que te amo. Ela vai ficar muito emocionada, muito feliz. E isso, pai, também é amor. E isso, mãe, também é se fazer presente. Não é só comprar. Não. Seu filho não espera isso, embora, claro que toda criança veja as coisas na televisão, toda criança que veja as coisas, ela vai sempre estar supondo e querendo, imaginando. À medida que ela vê, ela quer. Por quê? Porque é um trabalho em massa na mente, né? E cada vez que ela veja isso daí, ela vai querer. Mas isso não tem nada a ver
com a expectativa dela de amor. Nada a ver. Então, não precisa carregar nos ombros a culpa do mundo. Cada vez que passar pelo seu filho, deixe o seu sinal. Abra a janela do quarto dele para ele ver o sol. Enquanto ele acorda, ele vai saber que você abriu. Deixe sinais. Deixe o cheirinho, escreva no espelho. Deixe seus passos ali. Prepare um lanchinho, coloque na mochila. Faça algo que ele reconheça que foi você. Isso também é amor. Quando meu pai saía de madrugada para trabalhar e ele não queria nos acordar, ele colocava dinheiro para nós lancharmos na escola por debaixo da porta, para que nós não fôssemos acordados no meio da noite, e ele não queria nos incomodar, e ele colocava dinheiro por debaixo da porta. E quando nós acordávamos, meu pai já estava na rua trabalhando, e estava lá o nosso dinheirinho do lanche. E isso é um gesto de amor enorme, não porque é um dinheiro, até porque era bem pouquinho dinheiro, mas é o gesto, entende? E meu pai sempre dizia: minha filha, o que importa não é o que a pessoa faz por você, mas é a intenção que ela tem. É a intenção. Às vezes ela quer lhe dar uma coisa para você comer, para você beber, mas ela só tem água, então ela lava o copo e te dá água. Isso é o melhor que ela pode te oferecer, mas ela ofereceu. É isso que importa. Então o que vale pai, o que vale mãe é a intenção. Não abra mão de se fazer presente para o seu filho com o que você tem. Se você prestar atenção, se você começar a reparar, você vai perceber que você consegue fazer isso. Eu fazia faculdade com uma moça e ela morava em outra cidade. E ela saía de casa, arrumava a filhinha, deixava na casa da mãe e ela só chegava em casa meia-noite. E ela ia buscar a filhinha na casa da mãe e levava para casa dela. E um dia eu perguntei: meu Deus, que judiação. Eu falei com ela: por que você não deixa a bichinha dormir lá, né? Ela tinha meses, não tinha nem um ano. E você tira ela do bercinho e leva para casa, no frio, à noite, tudo. Ela não tinha carro, ia de ônibus. Descia na casa da mãe, pegava a neném e ia andando para casa. Morava no interior e ela falou a mim: sabe por que eu faço isso, Ana? Eu faço isso para ela sentir o meu cheiro, deitar do meu lado e lembrar-se do meu cheiro, para não se esquecer de que eu sou a mãe dela. E eu fiquei tão emocionada, isso me marcou tanto. E olha só como eu não entendia. Meu Deus, para que tirar a neném no meio da noite? Porque para aquela mãe, a neném sentir o cheiro dela na madrugada era muito importante, para que ela pudesse trabalhar, estudar à noite, ser mãe solo e sozinha, ter a filhinha dela de madrugada, já que a mãe já ajudava o dia todo, cuidando da neném. Mulheres são incríveis, gente, fazem coisas incríveis. Tem coisas que só a mulher aguenta fazer. Isso é muito louvável. Como as mulheres deveriam ser bem tratadas nesse mundo, né? Quantas coisas incríveis nós fazemos. E é sobre isso, sobre viver os detalhes. Se você olhar em volta, você vai perceber que você vai conseguir fazer muita coisa. Faça-se presente do jeito que você puder. E não se faça presente comprando coisas, porque pode chegar um dia que você não consiga comprar. E aí, o que você vai oferecer? E a criança não vai ter culpa, sabe por quê? Porque às vezes tudo que eles aprendem é a comprar. Porque eles foram ensinados assim. Não faça isso, pai, não faça isso, mãe. A expectativa da criança é pelo seu amor, é pelo seu afeto. E se a criança já está nesse processo de não entender e de achar que tudo é uma compra, corrija. Corrija-se imediatamente e corrija seus filhos. Antes que você seja vítima disso, num estágio que não dá mais para voltar atrás. Então, querido pai, querida mãe, não se sinta culpado. Para o seu filho, seu amor é suficiente. Tem adolescentes que falam assim: professora, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, ainda. Mas os meus pais sempre falam para mim: estaremos sempre aqui. Sempre aqui. Então, para mim é isso que importa, ter meus pais.
E é isso que eles sentem. Orgulho e gratidão, gente. O amor é barato. Custa baratinho. Seu gesto, seu tempo, sua voz. Faça questão de seus 10 minutos com seu filho serem os 10 melhores do mundo. Não chame palavrões com seu filho, chame pelo nome ou por um apelido carinhoso. Não transfira para o seu filho uma culpa que ele não tem, um estresse que não é dele, um aborrecimento que não é dele. É preferível a paz. Não ensine ao seu filho o ódio nem o ressentimento, porque a criança aprende. Isso cresce com ela. E você não precisa se sentir culpado, pai e mãe. A pessoa que o filho mais admira é o pai e a mãe, sempre. Mesmo que não seja o melhor do mundo. Então, fique tranquilo. Entregue isso para Deus, essa sensação. A partir de hoje, olhe em volta e veja o que você consegue fazer. Arrume a mesa, coma com seu filho. Desligue a TV. Se puder jogar uma partida de xadrez de 15 minutos, aprenda para jogar com ele. Uma dama, um baralho, um dominó. 15 minutinhos, uma partida, 2. Não abra mão. Quando você joga com seu filho um jogo de tabuleiro, uma dama, um dominó, um uno, você consegue olhar nos olhos dele. Você consegue fazer ele parar e olhar para você. O que não dá para fazer no videogame às vezes. E os jogos de tabuleiro não causam essa dependência na criança que uma tela causa. Não é só o jogo, é o conjunto da obra. Crianças nem deveriam ser expostas à tela nunca, porque elas têm muito para aprender antes disso. E a dependência tecnológica é um caminho quase sem volta. Um dia eles vão usar, mas isso são ferramentas, entende? Ferramentas. A tecnologia é uma ferramenta. Nós não podemos ser a ferramenta da tecnologia. Isso é insano e desnecessário. O mundo é a sua casa. Você não pode medir os valores da sua casa pela rua. A rua é que tem que medir-se a partir da sua casa. As pessoas têm que saber que na sua casa é diferente. Ali você vive em paz, do seu jeito, com seus valores. E acabou. E a minha mãe todo dia ela dizia assim: tudo que você aprender na rua, que não for compatível com o que eu digo aqui, você deixa lá fora, antes de entrar no portão. Porque aqui, ali sou eu. Vale o que eu ensino. A vida é como eu estou dizendo. É desse jeito. Aquilo que você vê lá fora é como uma novela. É ficção. É uma ilusão. E é isso. Aos pouquinhos, seu filho vai aprender a separar a rua da casa, a infância da adolescência, a adolescência da vida adulta. Não subestime o mal dentro de casa. Faça valer o seu amor, o seu afeto. É isso que importa. E o que você ensinar, o seu filho vai aprender. Porque a criança aprende o que o adulto ensina. E quando ele chega na escola, ele ensina para os outros também. Ele corrige os colegas. Ele vê uma situação e ele diz: olha, isso é muito errado, porque o meu pai me ensinou que não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Seu pai não ensinou para você? A minha mãe fala que não pode fazer. Por isso e por aquilo. E eles dão uma verdadeira aula. Eu morro de orgulho sempre que eu vejo uma criança ensinando um adulto a viver. E é isso, meus queridos. Não precisa carregar a culpa. Não precisa sofrer mais do que você já sofre. Entregue a Deus. Sinta-se filho. Sinta o colo do Pai divino, de amor. Seja feliz, pai. Seja feliz, mãe. Você precisa estar bem para oferecer amor ao seu filho. Você não precisa carregar o mundo sobre os ombros. Não é essa a sua função. Seja o melhor amor que você puder para sua família. Honre a sua família, do modelo que for, do jeito que for. Se você não mora na mesma casa, mas continua sendo família. Amem-se também. Faça-se presente do jeito que puder. Um telefonema, uma mensagem,
o que for bom para vocês, porque cada família tem seu jeito, cada pessoa tem seu mundo. E só quem sabe o que é melhor para vocês são vocês. As pessoas na internet vendem cursos de... Ai, meu Deus, é cada coisa. Mas só quem sabe o que é melhor para você é você. Você que sabe a dor que sente, o medo que tem, as inseguranças. E Deus entende isso. Se você tiver de ouvir alguém, procure um profissional que atenda a sua necessidade. Mas não se deixe enganar, achando que, acreditando em situações que não são as suas. Deus ama você. Deus ama sua família. Que Deus te abençoe. Eu quero nesse momento te chamar para nos entregarmos ao Senhor e dizer que você é um privilegiado de ter uma família. Muitos não a têm. E alguns têm vários parentes biológicos e nenhuma família. Há muitos filhos não amados, abandonados dentro de casa pelos seus. Há crianças que nunca foram chamadas pelo nome, sabia? Nunca foram chamadas pelo seu nome. Por um palavrão, por um apelido pejorativo. É assim que as pessoas o chamam. Todos os dias eu ouço isso, todos os dias eu corrijo. Mas há pessoas difíceis. E eu oro muito para que essas crianças sejam mais fortes e sejam felizes. Porque cada um dá o que tem. Senhor Deus, eu quero te entregar essas famílias, esses pais, essas mães. Quero me entregar, Senhor, e pedir que o Senhor toque o coração de cada uma. Que o Senhor faça na vida delas uma grande obra, como fez na minha, e como faz na de tanta gente todos os dias. Tantas pessoas, Deus, sonham em ter uma família, e tantos a têm e não dão valor. Acende a chama, Senhor, do amor, do afeto, da leitura dos olhos, da leitura da alma, da leitura da vida. Vem nos encher do Teu Espírito Santo, da Tua paz, da Tua graça. Vem tocar os corações de cada um, na sua intimidade, na sua ansiedade. Vem encher esses corações desses pais de amor, porque eles merecem muito e precisam muito. Mãe precisa de colo, pai precisa de colo. Todos nós precisamos. Mas todos nós somos filhos de Deus, antes de tudo. E precisamos do Teu afeto, ó Deus, do Teu carinho, do Teu cuidado. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus nos encha de fé, de luz, sabedoria, de humildade, de entender que a vida é uma vela, é um sopro. E esse é o tempo que nós temos para amar. Um tempo curto, que passa rápido. Parece que é muito tempo. Mas cada um tem um relógio, né? Que Deus te abençoe, enche o seu coração de amor, de afeto e de luz. Amém.